o Brasil pode parar de novo. E nesse vídeo eu vou falar para você de quem que é a culpa. Você lembra de 2028? Onde a prateleira do supermercado estava vazia, o posto estava sem gasolina, filas quilométricas nas bombas de gasolina. Bom, a greve dos caminhoneiros, ela paralisou o país em menos de uma semana. Isso foi doideira. Pois bem, isso vai acontecer de novo, muito provavelmente. E o que torna essa situação ainda mais assustadora é que ela não começa exatamente no Brasil. Ela começa num conflito lá do outro lado do mundo, entre os Estados Unidos, Israel e o Irã. E isso daí está mexendo no preço do petróleo de forma global, tá? Mais ou menos 18% é o que o pessoal está prevendo no aumento do custo do combustível. E eles já estão articulando meio que uma greve nacional. Provavelmente ainda essa semana, tá? E eu quero que você fique aqui que eu vou te explicar como tudo isso se conecta, tanto da parte do Oriente Médio até a geladeira da sua casa. Vamos começar do começo. Por que o petróleo subiu? Bom, nos últimos meses, a tensão entre Estados Unidos, Israel e Irã, ela escalou de um jeito que o mercado financeiro ele não conseguiu ignorar tamanha barbárie que tem rolado ali. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo. Qualquer ameaça de estabilidade na região ali do Golfo faz o preço do barril do petróleo meio que disparar no mercado internacional, porque ali é onde passa os navios que distribuem o petróleo do mundo. Se esse corredor fechar, novidade, ele já fechou. Ou se houver qualquer ataque na região, novidade, rolaram ataques. O mercado entra em pânico. Já tá bem? Com os conflitos se intensificando, o preço do barril consequentemente reagiu e essa alta com certeza vai chegar no Brasil em forma de reajuste no combustível. E aí entra um detalhe muito importante que muita gente não sabe. A nossa Petrobras, confia, ela usa a paridade internacional de preço. O que isso significa? Ela usa o mercado internacional para lastrear o preço do petróleo dentro de casa. Ou seja, quando o petróleo lá fora sobe, o preço daqui vai subir junto, tá bem? Mesmo que o Brasil produza o próprio petróleo, o caminhoneiro brasileiro está pagando a conta de uma guerra que ele nem votou. Às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. E aí você me pergunta, beleza, Felipe, o que isso tem a ver com a minha vida? Onde que isso daí vai afetar? Bom, se você não viu ainda onde o petróleo do mundo pode afetar a sua vida, vamos lá. O Brasil ela tem uma dependência brutal do transporte rodoviário. Mais de 60% de tudo que você consome, comida, remédio, produto de limpeza, chega até você, adivinha só, por caminhão. Olha que beleza. Então, quando os caminhoneiros param, consequentemente, o país vai parar junto. E olha o que está acontecendo agora. Com o combustível quase 20% mais caro, as margens dos caminhoneiros autônomos, que já eram bem apertadas, como quase tudo aí no Brasil é bem apertado, vai para o negativo. O pessoal está pagando para trabalhar. E o que acontece? Essa articulação aí para a greve, ela ganhou uma força muito rápido e diferente de 2018, dessa vez o cenário externo ele está muito mais instável. Em 2018 era ruim, tá? Agora, com essa guerra ativa ali no Oriente Médio, que pior, não tem previsão de fim, o Trump está tentando negociar, conversando, fazendo macaquice com outros países para ajudar ele, mas a previsibilidade de melhorar alguma coisa é muito baixa. Deu uma quedinha, mas melhorar. E o governo do Brasil hoje, Papai Lula, ele está numa posição política meio complicada. E aí eu vou dar minha opinião sobre o que ele vai fazer e provavelmente o que ele está fazendo. Tabelamento de preço, isso daí é prego no caixão para o Brasil. Isso daí é péssimo para a economia. O governo vai definir uma coisa que ele não faz a menor ideia de como a cadeia funciona. Consequentemente, desestimula as pessoas ou a acionarem aquele serviço, ou seja, vai ter menos demanda, menos distribuição de comida, e, consequentemente, vai ter menos arrecadação, vai estar tudo muito pior, mas o governo vai estar achando que, tabelando aquilo ali, vai estar show de bola. No Brasil está tendo congelamento de preço, já no valor do combustível. Eles aumentaram o etanol ali na bomba para não ter um aumento substancial de preço, e aí a consequência dessa guerra está fazendo com que, se a Petrobras não lastrear o valor do petróleo, a gente não vai receber petróleo do mundo, porque o Brasil não vai pagar o que o mercado está pedindo. Vai consumir um insumo daqui e talvez o insumo daqui não seja o suficiente para abastecer todo o território nacional. E pode ser que você não concorde e tudo bem.
A gente teve décadas e décadas aí para investir em ferrovia, hidrovia, uma logística meio que multimodal. Vários países já fizeram isso. A gente pode usar aí como exemplo Alemanha, Estados Unidos, China. Eles conseguem absorver melhor os choques externos porque não dependem exclusivamente de um único tipo de transporte. Os Estados Unidos estão sofrendo com esse negócio do petróleo, mas não necessariamente a distribuição de insumo deles. O Brasil, ele escolheu o caminhão como forma de distribuição e é meio que aquela história da galinha a cesta de ovos. Se você coloca os ovos em uma cesta só, se dá merda naquela cesta, ferrou, você não tem mais ovo. Mas aí tem outro ponto que ele me incomoda muito mais, que a gente trata isso como se fosse uma crise do momento, quando na verdade ela é meio que uma crise estrutural do país. Em 2018 o governo ele meio que cedeu, ele deu desconto no diesel, assinou a tabela de frete e 2 anos depois tudo voltou no mesmo lugar. Eu acredito que vocês lembrem mais ou menos quando isso aconteceu. O governo sancionou uma lei cedendo ali um desconto provisório para os caminhoneiros ficarem mais calmos. A gente meio que nada em petróleo, apesar dele não ser da melhor qualidade para fazer o refino dele. Mesmo assim, o preço aqui sobe quando tem guerra no mundo. E aí você fala, pô, o Brasil não tem jeito mesmo. E no final das contas isso daí é uma escolha política. É uma escolha que foi feita ao longo das décadas por governos de todos os lados. Não tem lado nessa tomada de decisão de merda. Um mais tempo, o outro menos tempo. E a gente vai continuar pagando, literalmente. No preço da gasolina, no preço do alimento, no preço de tudo. E a próxima vez que você for no mercado olhar o preço das coisas, lembra que o preço que você está vendo ali, ele tem uma história. E normalmente, essa história, o governo está 100% das vezes envolvido. E com todos esses eventos que estão acontecendo no mundo, a pergunta que eu deixo para você é: até quando você vai aceitar ficar por último na fila do pão? Sempre sofrer o ônus, nunca ter o bônus de decisão do governo. E pessoal, se esse vídeo ali te fez pensar, faz uma coisa por mim. Compartilhe com alguém que precisa entender como a conexão dessas coisas funciona. Muita gente acha que a greve dos caminhoneiros é um problema dos caminhoneiros, e não é. Ele é global. O Brasil, por ser uma potência em vários aspectos, a gente ainda consegue se prejudicar com os eventos globais por conta da corrupção dentro de casa. Comenta aqui embaixo o que você acha que o governo deveria fazer. Você acha que ele devia intervir, de fato, tabelar os preços ou deixar o mercado fluir? Se inscreve, ativa o sininho, deixa um like se você curtiu o vídeo e eu vejo você no próximo. Valeu, pessoal!